Shalom, shalom. Continuando esse estudo sobre as 100 brahot necessárias que nós temos que fazer todos os dias, eu queria trazer também, além das rezas, que eu vou dar continuidade, as questões das bênçãos após os alimentos, as bênçãos antes dos alimentos. E a bênção que eu quero focar é a bênção Birkat Hamazon, que é a bênção feita após comer pão. Então, nessa bênção, na primeira, que são 4 barahots, né? 4 bênçãos, aí já vai aumentando, né, o número de bênçãos. Então, 4 bênçãos. A primeira é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hael hazam kutonu ve'et haolam kulo betuvo. E aí vai, aí quando chega quase no final, fala Kamura, poter et yadecha. Isso eu quero explicar aos irmãos. Abre suas mãos, porque está dizendo assim, que o Eterno abre tuas mãos. Então, você tem que fazer o mesmo gesto, um espelhamento, para que ele derrame suas bênçãos. Então, você vai abrir suas mãos e vai dizer, Poter et adecha. Beija a mão esquerda, põe no coração. Beija a direita, põe no coração. O que significa isso? Significa que eu recebi com gosto, com amor, toda a parte de, né, de julgamento, o julgamento doce que o Eterno tem para mim, Baruch Hashem. Eu recebi a restrição, o ensino, tudo que o Eterno mandou para mim pela coluna da esquerda, eu recebi com amor e carinho, e depois também a misericórdia e a bondade do lado direito, recebi também com amor e carinho, põe por cima para adoçar o julgamento, e depois eu vou continuar. O masbia lechol haratzon. O que significa? O masbia lechol haratzon. E satisfaz os anseios de todos os seres. Então, no coração da gente, que a gente guarda, né? Os anseios, os desejos, né? Então, aqui a gente está dizendo, ó, vai fazer a vontade aqui, que está aqui dentro. Vai fazer, meu Pai. Sempre pensando, não pelos meus méritos, mas porque o Eterno quer. É a vontade dele. Ele deseja abençoar. Para isso ele nos criou. Então nós não temos que impor barreiras. Nós temos que aceitar. Existe um midrash, né? Que um grande homem rico quis fazer uma bondade com um homem pobre. E ele fez um banquete, ele falou, vou fazer bem gostoso, comida, um lugar bom para ele se sentar, confortável, roupas limpas, tudo perfumado, bonito, para ele poder se sentir feliz, que ele é muito sozinho, muito sofrido. E aí ele convida aquele homem pobre. Quando o homem pobre chega na casa dele, o homem pobre se assusta, não, não quero. Aí ele fica triste, o homem rico. Ele fala, mas você me deixa triste, porque eu tive todo esse trabalho para preparar tudo isso para você. Eu quero que você receba, eu quero que você aproveite, né? Então o Eterno, ele criou um mundo para nós. Ele quer que nós tenhamos felicidade, ele quer que nós tenhamos alegria, ele quer que nós tenhamos prazeres. É óbvio que os prazeres que a gente vai ter dentro da limitação de não ofender a vontade do Eterno, mas tenhamos sim prazeres, felicidades, conforto, tudo isso a gente tem que querer, porque se a gente não quer, se a gente não quer, a gente não quiser, a gente vai estar ofendendo o Eterno, a gente vai estar empurrando o Eterno, vai estar como se a gente tiver, vamos estar, como eu posso dizer, rejeitando a luz do Eterno. Isso não é bom. Né? Então, lembre-se, depois de comer o pão, fazer a brachá do pão, Birkat Hamazon, que só nela já tem 4 bênçãos. Depois que se come, que se come outros alimentos, tem Borena Fachot. Depois que se come frutos de Israel, azeitona, figo, uva, tâmara e romã, também tem uma bênção diferente, que é a Menshalosh. E também depois que a gente toma o vinho, né, de suco de uva natural, também recita-se o Menshalosh, após tomar vinho, comer a uva, ou comer os cereais. Agora, a gente não pode, se for misturado, aí faz o Borena Fachut, mas se for separado, tipo assim, comer um pão de cevada,
aí faz o mexalosh, come um pão de centeio, um pão de aveia. Comer assim, o cereal, você vê que ele está íntegro, então tem que fazer, certo? O mexalosh. E isso tudo vai completando as 100 bênçãos diárias. Antes de comer, brahot. Após comer, brahot. Após ir ao banheiro, brahot. Após, após é, é, ouvir um som de um trovão, ouvir um relâmpago, um relâmpago, vi um raio, bênção. Tudo está aqui no Sidura, é só procurar, meus irmãos. Tem uma seção só de bênçãos. E isso tem que estar na ponta da nossa língua, porque é nossa obrigação fazer 100 brahotos. Então, continuando as rezas, né, na Mihá, vai ter novamente o Lechem Ehud, dessa vez o Lechem Ehud dizendo que é pelo o mérito de Yitzhak Avinu, porque as 3 rezas, uma foi pelo foi instalada, né, por Avraham Avinu, a de manhã, porque na Torá fala que ele pela manhã cedo levantou para rezar, para fazer um sacrifício para o Eterno. Yitzhak também é dito que à tarde ele estava vindo da reza, né? Então, e Jacob, quando ele teve lá indo para Aram, né? Ele parou no meio do caminho à noite e fez um altar ao Eterno e rezou ao Eterno à noite. Então, por conta disso, a reza da manhã é pelos méritos de Avraham Avinu, à tarde pelos méritos de Yitzhak Avinu e à noite Yaakov Avinu. Então, a gente fala o Virinoam, que é a última parte do Salmo 90, que em português diz assim: sobre nós seja a graça de nosso Deus, estabelece tu, Adonai, sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, as obras de nossas mãos estabelece. A gente invoca a benevolência do Eterno e depois pede que o Eterno estabeleça essas obras que nós estamos fazendo. Qual a obra? A reza, né? Que seja estabelecida não por nós, não por nosso mérito, mas pelo Eterno. Depois vem um terlim dos filhos de Korah, né? E no final desse terlim vai ter uma invocação que Adonai Tsevaot Asher Adam Boterbar, que é da coluna da esquerda. Por que está invocando a coluna da esquerda à tarde? Porque depois do meio-dia entra o poder da Gevurah. Então, é muito importante fazer a reza do Sidur, porque os sábios, eles entendem os tempos, os momentos, quais são as emanações, qual é a energia do momento, da hora, e eles fizeram tudo certinho para que a gente pudesse não errar. Lembre-se que os malachim estão ao nosso redor, esperando qualquer palavra errada para nos julgar. Então, quando a gente for orar por nossas palavras, podemos orar, mas temos que ter cuidado. Como é que nós vamos falar? Tiago e Jacob fala, vocês oram e não recebem porque não sabe, porque ora mal, não sabe pedir, pede mal. A gente tem que estar o tempo todo engrandecendo e louvando o Eterno. Se eu for pedir algo para o Eterno, eu digo, o Senhor me deu o que vestir porque o Senhor cuida de suas criaturas, porque o Senhor ama as suas criaturas, o Senhor me dá o alimento porque o Senhor faz os seus filhos e cuida deles. O Senhor é o protetor das suas criaturas. O Senhor me ama com amor eterno. E nisso eu vou engrandecendo o eterno e vou recebendo minhas bênçãos. Os anjos vão dizendo amém, porque eu estou engrandecendo o eterno e ao mesmo tempo eu estou recebendo as minhas bênçãos. Eu tenho que saber falar. A reza não é algo egoísta. Eu não tenho que pensar só, porque eu preciso, porque eu quero, me dá. Não. Eu tenho que saber honrar o rei. Com a honra ao rei, eu vou honrando o rei e entre linhas eu vou pegando para mim as bênçãos, entendeu? E os anjos vão dizendo amém, e eles vão dizendo amém, diga amém para o louvor e amém para a minha bênção, e assim vai. Leia as orações em português, vocês vão ter uma ideia como é que é para fazer as orações. Em seguida, né, tem os korban. Temos que fazer a leitura dos korban. Já fiz de manhã. Não, faça novamente, por quê? Lembre que a gente tem que fazer as coisas tudo. O tempo é cíclico, a gente tem que voltar naquilo para poder firmar aquilo, para poder afirmar. Eu falo uma vez, aí eles olham, os anjos olham, tá dizendo. Eu falei de tá, é porque ela quer mesmo, tá repetindo. Então, assim, quando eu estudo sobre
uma parte da Torá, um mandamento, é como se eu estivesse fazendo. Então, quando eu falo os korbanot, né, os sacrifícios, é como se eu estivesse fazendo, como se eu estivesse no templo fazendo. Ah, mas aí eu vou invalidar o sacrifício de Yeshua. Não, porque o sacrifício de Yeshua é um sacrifício para pecado. E não existe corban apenas de pecado. São 7 tipos de corban. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre os korbanot, para os irmãos saberem que não é só um tipo de corban. Né? A gente lembra da Parashat, que a gente fez a leitura lá, né? Deixa eu ver se eu me lembro o nome da Parashat, Hukat, não, Pinhas, mas foi Pinhas, foi que a gente viu vários korbanot sendo explicado ali, passo a passo, vários animais, vários tipos de korbanot. Né? E em seguida tem o Ketoret. Ah, mas já fiz de manhã, repita para reforçar. O Ketoret, ele expulsa o Satan, expulsa a morte, né? Então é muito, muito, muito imprescindível a gente, principalmente à tarde, porque à tarde é o momento da Gevurah. Então é o momento mais propício para fazer Ketoret, né? À tarde, não deixe de fazer à tarde o Ketoret. Em seguida tem o Ashrei. O Ashrei é aquele para evitar a queda espiritual, né? E no meio do Ashrei tem o Poter Etadecha, que é para trazer as brahot, todo tipo de brahá, vida, prosperidade, saúde, todo tipo de brahot, você imaginar. Nesse momento, Poter Etadecha, abre as mãos, o Masbia Lechol Ratzon, faça os gestos, para que, porque quando a gente faz os gestos com as nossas mãos, tudo que a gente faz aqui é um espelho, eu movimento lá em cima. E se eu movimento lá em cima, eu mudo a realidade. Lembre-se disso. Aí no final eu vou dizer, aqui em português eu vou dizer, seja minha oração como oferenda do incenso perante ti, o alçamento das minhas mãos em sinal de oração, como oferenda da tarde, se atenda a voz da minha reza, ó meu rei, meu Deus, por quanto a ti dirijo as minhas coisas. Então é isso. Nós temos que estar, né, sempre direcionando ao eterno, nunca a anjos, nem ao Mashiach, nem a nenhum tzadik, nem a Abraham, ninguém. A reza pode ser em mérito deles, porém nunca dirigida a eles. Em seguida, a Amidá, lembre-se, vire para o leste, coloque seus pés juntos para que os anjos vejam você como um malar e não lhe ataque, né? E faça a Amidá toda. Tem as 3 reverências da Amidá, e a primeira reverência é logo que você inicia a Amidá, primeiro a palavra, o nome sagrado, Adonai, você faz uma reverência, depois Baruch atah Adonai, faz outra reverência novamente, depois vai ter assim, Magen Avraham, Baruch atah Adonai, de novo, Magen Avraham, outra reverência, essas 3 reverências. Quando chegar na parte de Modim, que é a confissão, aí você vai fazer uma reverência durante o modim todo. Enquanto está falando modim, faça a reverência, certo? E aí, depois da Amidá, você vai voltar a falar o Teilim, o 67. Tem o Vidui, que só é feito segundas e quintas e dias de jejum. Eu já expliquei isso no vídeo de jejum. Depois aí você vai voltar ao Magen David. É muito importante fazer, repetir, repita. Se você puder ler na Magen, na Menorá, que tem no fundo, leia, se não, faça no transliterado, até você conseguir fazer na Menorá. Depois o Aleino faça em pé, o Aleino, e faça reverência na hora de falar Kadosh Baruch Hu. E faça novamente Shema, isso tudo é reafirmar, reafirmar, reafirmar. E faça novamente o Shema, lembre-se do Shema para dentro, certo? E pronto, quando a noite entrar, tem o Arvit. O Arvit, ele inicia com 3 invocações. Eu invoco Adonai Tsevaot Imanu Misgav lá no Elohei Yaakov Sela, coluna da direita. Adonai Tsevaot Asher Adam Boter Bar, coluna da esquerda. Adonai Oshia Melech Yaneinu Veyom Kohen. Aqui eu faço a coluna do meio central para fazer o equilíbrio, equilibrando as forças, e aí eu vou fazer a invocação muito importante que está na página 141. Essa mesma invocação foi feita no Shacharit 2 vezes. Eu vou mostrar aos irmãos daqui a pouquinho quando é que ela aparece. É a verrura rumecha peravum velo shrifer ribale ashiva po velo ir kol chamato. Adonai Rosham Elechianen veyom korem. Durante essa invocação aqui, eu expulso de perto de mim 5 mazikim. Mazikim são espíritos ruhim, espíritos malignos.
certo? Que nos mundos superiores, além dos malachim, que é os anjos, existem os nururim, que são os espíritos. São seres poderosos que são mais fortes que os anjos. E tem deles positivos e tem deles negativos. Só que aqui a gente está expulsando os negativos, 5 negativos. Aqui a gente fala o nome deles em hebraico, certo? No português aqui dá para entender alguma coisa. Ele espia a iniquidade. Iniquidade é o nome de um, que é o Avon. Não aniquila, que é o que é aniquilador, tem o nome que diz Yashrit. E frequentemente desvia a sua ira. A ira e a ira, kol ramatou, e não o ramatou é a cólera, e não desperta toda a sua cólera. São 5. E toda vez que eu falo isso, eu aciono eles, e quando eu falo o Adonai Oshia Melech Yanenu Ve'om Korenu, como eu já falei antes aqui, bem antes um pouquinho, eu pedi que quando eu invocasse o Eterno, ele me escutasse. Não foi assim? Então aí agora eu repito, quando eu repito, agora Adonai fala, sai deles, sai de perto dela. Certo? E eu afasto de mim a ira, eu afasto de mim a cólera, eu afasto de mim o destruidor, o que é da iniquidade, o Avon, né? Isso tudo vai se afastando de mim se eu fazer da maneira correta. Logo em seguida tem mais outra Abrahá, que é a Abrahá que eu vou abençoar o Eterno por ele ter criado a noite, fazer a separação do dia da noite. Bendito sejas tu, Adonai, que separa o dia da noite. Amém. Baruch Hashem. Aí tem um Rabatolam resumido, para fazer a entrada para o Shema. A gente sabe que o Rabatolam era falado no templo no momento do sacrifício. Então tenha esse pensamento durante você estar fazendo, para que aquilo aconteça nos mundos espirituais, né? Você esteja entregando um sacrifício, você mesmo, para o Eterno. Aí vem o Shema, lembrar das palavras. Shema, fechado, errad, o Dalet no final, falar para cumprir o eduto, para cumprir o testemunho. E lembre-se do Nishba, porque o Nishba, se eu falar Nishba com Ain, com a garganta, eu estou dizendo jurou. Se eu falar nisbar, eu estou dizendo mentiu, né? E é muito sério essa questão de errar o Shema, porque o Shema é Torá. Quando eu mudo as palavras da Torá, eu estou adulterando o livro sagrado. Isso é muito sério, eu não posso fazer isso. Certo? Não podemos fazer isso. Tem um julgamento, vem um tipo de punição, né? Se a pessoa não se arrepende, a pessoa pode entrar no 7º andar do Guerrinão, não sai de lá nunca mais. Né? E não vai acontecer isso porque os irmãos não têm intenção de fazer isso, mas vamos tentar fazer o melhor, tentar sempre melhorar, né? Aí vem, né, a parte de reafirmar o que diz o Shema, né? Confirmar e evocar a redenção. Canta o Mirramorra, porque o Mirramorra é a canção depois de sair do mar. Tudo isso é para mostrar que a gente vai ser redimido. Israel vai ser redimido. Depois vem uma última barra, né? Baruch Atah Adonai, que dá uma noite, protege o seu povo Israel de todo o mal, do medo da noite, né? Porque a gente sabe que o reino do maligno, ele domina a noite. A noite é dos espíritos malignos dominar. Adonai fez assim. Por quê? Porque é assim que o mundo é dual, né? Tem o bem e tem o mal. O mal domina a noite e o bem domina o dia. Então, à noite a pessoa fica mais desprotegida. É preciso fazer esse tipo de reza de proteção. Ler o Salmo 91. Lá no Shema antes de dormir, a gente lê o Salmo 91. Então, aí vem a Amidá novamente, pés juntos, voltado para o leste, fazer as reverências do início, fazer a reverência do Modim, né? Tudo em voz baixa. Depois a gente vai entrar na Amidá com mais detalhes. Tem uma brahá na Amidá que a gente que a gente vai passar a evitar fazer. Vou mostrar para os irmãos no dia que eu explicar a Amidá. Por quê? Porque ela pede julgamentos. Então, o que acontece? Quando eu peço julgamento para alguém, vamos falar de bênção primeiro. Quando eu peço uma cura para alguém, a cura passa primeiro por mim. Então, se eu estiver doente, eu fico curada. Depois a pessoa. Agora, se eu peço um julgamento, também vai passar primeiro por mim. Quem aqui está livre de um julgamento? Ninguém. Então, a gente vai evitar, os sábios falam para evitar
essa brahá que pede julgamento para os iníquos. Eu vou falar com os irmãos qual é, no dia que eu fizer o vídeo da Amidá, para que os irmãos não façam por Liela, tá bom? Para evitar, porque assim, a gente tem nossas quedas, infelizmente. Então, pode ser aquele dia que você caiu, nem pediu perdão ainda, e está fazendo a Amidá, pede um julgamento para os iníquos, para os hereges, e o julgamento passa por você, você também recebe, né? O julgamento. Logo, eu faço. Aqui no Sidu fala para fazer na semana de Pêssega, mas eu faço todos os dias, porque a leitura do Teilim 121 é muito importante. Então, eu faço todos os dias. Teilim 121, na página 156. Aí depois tem novamente o Aleino, porque o Aleino fecha todas as rezas. O Aleino de pé, fazer a reverência no Kadosh Baruch Hu, e o Shema final, para reafirmar novamente nossa fé, né, num único Deus. Antes de dormir, na página 172, eu vou novamente entrar em contato com o divino. Antes, quando eu terminar de fazer tudo que eu tenho de fazer, que eu realmente só for dormir, aí eu faço. Eu costumo fazer a leitura de 4 Teilims, que é o Teilim 1, 2, 3 e 4, porque eles ajudam a alma a passar pelo julgamento na hora de dormir. E depois aí eu começo na página 172 a leitura. Isso tudo é para você juntar as letras. Quais letras? As letras do nome sagrado. As letras do nome sagrado é todo o mundo, toda a criação. E quando houve a queda, o último rei caiu, ou seja, se separou. Quando eu falo, eu junto novamente as letras do nome sagrado, eu faço com que a criação se torne como no princípio, pelo menos naquele momento da reza. E aí eu chamo o soberano do universo, Ribono Shelolam, que foi ensinado pelo profeta Eliyahu Hanavi para Shimon Baruchai, no Zohar. Ele trouxe o Patar Eliyahu. Tem até no Shidur. É muito bom fazer a leitura, mas tem que estar, né, com um nível de purificação para fazer. Depois, em outro momento, eu ensino aos irmãos. Então, chamar o Eterno dessa forma é uma entrada, assim, como se fosse uma porta de atalho para falar com o Eterno. Depois tem uma outra brachá, que é essa bênção que a gente só fala se for até as 11h40 da noite. Se passar das 11h40, aí você já não fala. Fala Baruch e continua. Não fala Atá, não fala. Certo? Tem uma restrição com essa bênção. E aí termina a bênção Shema antes de dormir, que é o mandamento. Cuidado com o nisbó. Falar o nisbó fechado lá, certo? E aí termina, tem algumas invocações, fala que diante da cama de Shilomon, 60 valentes estão ao redor dela, dos quais valentes de Israel, todos armados de espada, desce da guerra, cada um com sua espada da coxa, por causa dos temores noturnos. Esses 60 valentes são as 6 sefirotes, seis sefirotes, porque cada sefirote tem mais 10 sefirotes dentro. É uma coisa infinita. Então, são 60 valentes, são as 6 sefirotes de Zerampim, que protege Malhut, que é a cama de Shlomo. A cama é Malhut. E os 60 valentes são as 6 sefirotes. Entendeu? É tudo código aqui. E aí você fala 3 vezes para receber essa proteção. Baruch Hashem. Aí tem a Birkat Kohanim, que é importante fazer com esse gesto aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a Maguen também, né? Que é aqui 336. E aqui eu estou colocando só a misericórdia no meio e deixando a Gevurá de fora. As Gevurá de fora e só a misericórdia aqui no meio. Então eu falo aqui, ó, a misericórdia aqui, certo? Yevarechecha Adonai veshmerecha, yair Adonai panav elecha vichuneka, isa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Baruch Hashem. E aqui eu posso indicar para meus filhos, para meu esposo, certo? Baruch Hashem. Depois vem o Salmo 91. O Salmo 91, quando faz os códigos finais dele, é como se eu estivesse falando sai, sai, sai. Esse sai, sai, sai para energias negativas. Ele expulsa o mal, certo? O Salmo 91, como eu já falei, à noite é deles. Então, se a gente se protege dessa forma, é melhor. Então, aí depois vem uma nova confissão, né?
Faça a confissão todos os dias, só não faça se for Shabat, de sexta-feira para sábado, ou se for na noite de sábado, antes da meia-noite, que ainda está com a energia de Shabat, aí não. Ou então Yom Tov. Se não for o Yom Tov, essas festas e tal, faça todos os dias, porque a confissão antes de dormir, não só a mecânica, né? Falar aqui o que está aqui, mas pense no que você fez durante o dia. E confesse literalmente para o Eterno. E aí vem Ana Berroa já expliquei no vídeo do Shaharit. Ana Berroa, muito importante fazer Ana Berroa com Kavaná, né? Para estar criando uma nova situação. Após isso, tem o Atatakunta Rension que vai que va moeda, Beader Rafik Druhi Paditoti Adonai Emet. Essa fala aqui é bom falar na cama mesmo. Antes de. Última coisa, Beader Rafik Druhi Paditoti Adonai Emet. Isso ajuda a alma a realizar o tikkun. O que a alma tem para realizar vai começar a fluir com mais facilidade. E eu faço aqui, novamente, a Magena aqui, a menorá aqui, com o Salmo 67, a Magena David, porque eu sei que emite proteção para casa, proteção de ladrão, proteção de coisa ruim, certo? À noite. Então, como eu fiz de manhã, fiz de tarde, fiz de noite. 3, você sabe que o 3 fecha, né? Então, fazer o Salmo 67 3 vezes. Essa é a nossa rotina diária de rezas, de bênçãos, e tem que ser assim, porque a nossa obrigação é fazer 100 bênçãos por dia. E fazendo a rotina das rezas fica fácil, porque as rezas já contêm muitas, muitas, muitas bênçãos, certo? Se você for contar, é quase as 100 bênçãos, só as rezas, fora as bênçãos de comida, e como eu falei. Então, que o Eterno abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, deixe em comentários no vídeo ou no grupo. Dê like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse na Torá. E que essa luz, né, da Torá ilumine os nossos corações. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut.